A paz de Jesus, aos amados irmãos, amigos e a todos quantos nos dão assim um prazer de estar vendo nosso canal, nossos vídeos, dando o seu joinha, compartilhando, se inscrevendo. Nosso muito obrigado. Que o Senhor Deus continue lhes abençoando de uma forma rica e poderosa, em nome do Senhor Jesus. E vamos nesse dia compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus, porque é importante nós compartilharmos a palavra de Deus. E vamos neste dia, nesse vídeo, falarmos sobre uma coisa importante, de suma importância para a vida daqueles que acreditam em Deus, daqueles que servem a Deus, daqueles que procuram trilhar os seus caminhos, daqueles que procuram se orientar pela sua palavra. Vamos falar nesse vídeo sobre oração. Por que é que você ora? O que é que te leva a orar? O que é que te faz orar? Por que você ora? Essa aí são algumas das nossas indagações. Por que oramos? Por que devemos orar? Queridos, orar, na verdade, é um privilégio muito grande, a qual Deus concede a nós seres humanos a comunicação com Ele ou comunicar-se com Ele através das nossas orações, das palavras que nós dirigimos a Ele em oração. Mas se nós procurar se aprofundar um pouco mais, a oração é algo sublime. Muitos não gostam de orar, ou quem sabe não tem a prática, costume de orar, porque talvez desconhece o valor da oração, o quanto é preciosa a oração e o quanto também é necessário orarmos. Porque, veja bem, sem oração não há uma comunicação com Deus. Sem oração não há um contato com Deus. Lembrando que algumas situações levam as pessoas a orar. Como está escrito no Salmo 120, o salmista se expressa dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor. Quer dizer, na angústia ele clamou. Ele buscou o Senhor e o Senhor o ouviu. O respondeu e ele pediu ao Senhor para que o Senhor o livrasse das línguas mentirosas, dos lábios mentirosos. Salmo 40, também o salmista em uma situação difícil, complicada, ele disse: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, que é de um lugar horrível onde ele estava. Deus o tirou porque Deus havia ouvido a sua oração. Então existem situações que levam o servo de Deus a orar, a buscar a Deus, a buscar o seu auxílio, a buscar o seu socorro, porque ele sabe que só em Deus há uma resposta, há um socorro, há uma mão amiga. Jonas, o profeta, como muitos chamam de fujão, no ventre do peixe, prestes a morrer, diz a Bíblia no livro de Jonas que ele se lembrou de Deus e no ventre do peixe ele orou a Deus e Deus ouviu a oração de Jonas no ventre do peixe. Existem situações que só mesmo oração para dar livramento, para trazer vitória, para trazer vida. Mas se nós procurar adentrar um pouco mais na palavra de Deus, vamos ver que pessoas tinham prazer de buscar a Deus. E isso é um fator muito importante. Não só buscar a Deus na adversidade, na angústia, em uma situação de extrema dificuldade, mas buscar como um privilégio que nós temos e reconhecemos que somos por Deus privilegiados. Porque buscar a Deus, queridos, a sua face, como ele fala no livro de Amós, capítulo 5, buscar-me e vivei,
porque morrereis, ó casa de Israel. Buscar a Deus é algo sublime. Quem busca a Deus tem vida, tem paz, tem confiança e caminha de cabeça erguida porque ele busca a Deus. Eu vou contar-lhes a história, um pouco da história de um profeta que foi deportado para a Babilônia ainda jovem, Daniel. Esse profeta, que ainda jovem, foi deportado para a Babilônia, entre os cativos para a Babilônia, e ele era um homem, um jovem, temente a Deus, e Deus começou a abençoar a sua vida, porque Daniel buscava uma coisa: servir a Deus, sem pretensões, sem buscar vantagens, mas Deus o abençoava, e sendo abençoado ele ressaía entre os demais companheiros, entre aqueles que estavam à sua volta, entre os instruídos. Daniel se destacava, porque em Daniel havia o Espírito excelente. Por que isso? Porque Daniel buscava a face de Deus. Vamos lá. Aí os seus inimigos, que conspiraram contra ele, persuadiram o rei a assinar um decreto para que ninguém, durante um mês, fizesse petição a ninguém, a nenhum outro Deus, a não ser o rei. Veja bem, eles queriam pegar Daniel numa falha, porque Daniel era um homem perfeito na questão religiosa, em servir a Deus, em temer a Deus. Ele conhecia as leis de Deus, conhecia os seus mandamentos, e Daniel, ele diz a Bíblia que quando ele soube daquele edito que foi assinado pelo rei, porque ele foi uma coisa tramada para pegá-lo em nenhuma falha, porque os seus inimigos cercaram Daniel, sondaram Daniel e viram que eles não podiam pegar Daniel em falha alguma. Então o que eles fizeram? Intentaram: vou fazer com que Daniel deixe de orar a Deus, deixe de buscar o seu Deus. E eles assim tentaram fazer. Aí Daniel, diz a Bíblia, no capítulo 6, versículo 10, quando ele soube do edito que havia sido assinado pelo rei, das coisas que havia sido feito para tentar lhe pegar em alguma falha, diz a Bíblia que Daniel foi orar, porque era um costume que ele tinha, era uma prática boa que ele tinha. Isso fala de comunhão, de uma busca por Deus, não por aquilo que Deus possa dar, porque Deus é dono de tudo, mas pela pessoa que Deus é. E Daniel queria nada mais nada menos do que uma comunhão com Deus. E ele orava, e diz a Bíblia que no seu quarto tinha janelas abertas para a banda de Jerusalém, porque também ali havia uma promessa, havia uma profecia que mesmo o povo voltando longe, se orasse a Deus, voltado para Jerusalém, para a cidade santa, Deus ouviria. Daniel fazia isso como de costume, quer dizer, ele tinha um prazer de orar, e diz a Bíblia que ele orava 3 vezes ao dia. E ele não parou de fazer aquilo que ele tinha costume de fazer. Além do costume, querido, era um prazer que ele tinha. Era um prazer orar por prazer, orar para falar com Deus, para buscar comunhão com Deus. Daniel não se preocupou com a situação. Ele foi orar como de costume. Pronto. Ele soube e continuou no seu propósito de orar a Deus, de buscar a sua face, de manter comunhão com Deus, de manter um relacionamento com Deus através da oração. Veja bem, aí quando os inimigos chegaram, olharam pela janela, viram Daniel de joelho, orando ao seu Deus. Eles foram então e contaram ao rei. Como o rei havia sido assinado o decreto, selado com seu anel, e a palavra do rei, o edito, o que ele tinha confirmado, não podia ser revogado,
ele então permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Agora, tinha uma coisa importante nessa história. Sabe o quê? O rei sabia quem Daniel era e o Deus a qual Daniel servia. E o rei chamou Daniel de servo do Deus Altíssimo. Não é qualquer coisa. É servo do Deus Altíssimo. Daniel buscava o Deus Altíssimo. Daniel buscava o Deus verdadeiro, o Deus que é sublime, o grande El Elyon, o Deus que é sublime, o Deus que é céus. E Daniel tinha esse prazer de buscar a Deus, de orar. Às vezes, buscamos a Deus quando vem uma adversidade. Amém, Deus ouve. Mas o bom é mantermos um relacionamento com Deus mais especial, mais estreito, mais prazeroso, buscar a sua face, ter prazer de orar. Prazer de orar. Olha que coisa interessante. Isaías capítulo 38 fala sobre o rei Ezequias, que quando Deus falou com Isaías para ir ao palácio do rei Ezequias e dizer para ele colocar a casa em ordem, porque ele certamente morreria e não viveria. Ezequias entendeu que a mensagem era divina e que ele realmente iria morrer. Só que ele se lembrou de uma coisa, do quanto Deus é misericordioso e que também Deus não se esquece daqueles que andam na sua presença e fazem o que é reto aos seus olhos. Então Ezequias orou ao Senhor dizendo: Senhor, lembra-te que eu tenho andado na tua presença e feito o que é reto aos teus olhos. Deus então, quando viu o rei orar dessa forma, também derramar as suas lágrimas, suplicar, se humilhar, diz o texto bíblico em Isaías 38, que antes que Isaías saísse do palácio, veio de novo a ele a palavra do Senhor dizendo: olha, volta, diz para Ezequias, ouvi a tua oração e te acrescentarei 15 anos, te darei 15 anos. Olha aí, como é bom orar, como é bom também andar de forma reta e justa diante de Deus. Para que quando vir a adversidade, queridos, tenhamos, como se diz, um respaldozinho. Algo para que Deus possa dizer realmente: Ele é meu servo. Realmente Ele me busca não por interesses, mas porque Ele me ama. E procura fazer o que é reto e justo aos meus olhos. Então, Ezequias teve a sua oração ouvida por Deus. E voltando para Daniel, mesmo sendo o executivo do rei, um homem super ocupado, ele tinha um costume, o bom costume de orar, lembrando que era de joelhos. Como diz um hino, de joelho é melhor. No joelho há um quebrantamento, há uma rendição. E é uma prática muito boa, orar de joelhos. Daniel fazia isso, se colocava de joelhos perante a presença do Deus Altíssimo. E Daniel contava a Deus os seus problemas. E tinha mais, ele dava graças a Deus, oração com ações de graça. Daniel tinha um prazer de orar, de louvar e de agradecer a Deus pelos benefícios, pelas suas misericórdias. O que é que te leva a orar? Será que são os problemas da vida, as situações adversas? Esse pode ser um fator que te leve a orar, mas que você possa ser impulsionado por um fator chamado desejo de conhecer mais a Deus, de se aproximar mais de Deus. Coloque na sua vida um hábito santo,
de orar, de ter prazer de falar com Deus. Às vezes gastamos tempo na internet, não é verdade? Papeando no Zap, conversando com um amigo, e às vezes gastamos pouco tempo falando com Deus Altíssimo. É hora, e a hora é já, para voltarmos a ter uma vida de oração como Daniel. Daniel, mesmo em terra distante, estranha, em Babilônia, Daniel não esqueceu do seu Deus. Ele não esqueceu do seu Deus. E Deus também não se esqueceu de Daniel. Daniel tinha um costume, era como se diz, o encontro marcado com Deus em oração 3 vezes ao dia. Daniel orava, porque Daniel tinha desejo de se aproximar mais e mais de Deus. E quantas coisas Deus se revelou a Daniel. A sabedoria que Daniel teve, ninguém teve na Babilônia. Nele era reconhecido que ele tinha um espírito excelente, quer dizer, o espírito de Deus, de sabedoria, de revelação, de conhecimento estava sobre Daniel, porque Daniel andava em comunhão com Deus. Desculpe. Ele buscava a face de Deus. Havia um desejo muito grande de Daniel, de uma afinidade com Deus. Só pode receber de Deus aquilo que Deus tem quem se aproxima dele, do Deus Altíssimo. E as pessoas em volta de nós saberão que se realmente nós servimos ao Deus Altíssimo, como o rei reconhecia que Daniel servia ao Deus Altíssimo. Como o rei chegou na porta da cova, próxima à cova dos leões, e disse: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se o caso, aqui um Deus a quem tu serve te livrou dos leões? Daniel respondeu: sim, ó rei, vive eternamente. Porque o rei sabia que Daniel era servo do Deus Altíssimo. Queridos, quem busca o Deus Altíssimo sempre terá resposta. O Deus Altíssimo não deixa seus servos sem resposta. Aqueles que buscam a comunhão com Deus Altíssimo. Que você possa ter o prazer de orar. Orar por prazer. Não, eu quero orar. Orar é falar com Deus. Orar é coisa boa. É buscar comunhão com Deus. É buscar um relacionamento mais estreito com Deus. Eu preciso orar. Você também precisa orar. Nós precisamos de mais comunhão com Deus. Isso é possível através da oração. O próprio Cristo orava. Ele orou e deu exemplo aos seus discípulos, aos seus seguidores. Que Deus te abençoe. Que você possa, quem sabe, meu querido, minha querida, voltar à prática da oração. Fazer como Daniel, colocar esse costume em prática. Orar a Deus. Ter uma sós com Deus. Daniel tinha uma sós com Deus. O encontro marcado com Deus era 3 vezes ao dia. Era momentos inefáveis, momentos inexplicáveis, momentos maravilhosos, momentos de comunhão, de sentir a presença de Deus. Faça como Daniel. Vamos fazer como Daniel? Vamos fazer? Vamos orar a Deus, ter mais sede dele, buscar mais a sua face. Como diz o profeta, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Fica a pergunta: o que é que te leva à oração? O que é que te leva a orar? Que você possa refletir. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, dê seu joinha, se inscreva, ative o sininho e também compartilhe os vídeos para que outras pessoas também possam compartilhar da palavra de Deus. Um forte abraço do seu irmão e amigo Washington Souza.